Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira aula, aqui trabalhando junto com o Corém, o Telesaúde UFAM, e vamos estar trabalhando hoje sobre imunização e vacina. Eu sou a enfermeira Josimira Dias, estou fazendo doutorado em Administração, Gestão e Saúde Pública e trabalho no Programa Estadual de Imunização do Estado do Amazonas, da Fundação de Vigilância e Saúde, doutora Rosimeire Costa Pinto. Num primeiro momento, quando a gente trabalha com vacina, a gente tem que ter alguns conceitos em mente. O primeiro deles é o conceito de imunidade, né? Então, trazendo um pouco aqui para essa base, então, a imunidade do latim é imunitas, propriedade de um organismo vivo de estar isento de uma determinada doença. Então, nós vamos trabalhar essa questão da imunidade nos organismos após a vacinação. Ainda trabalhando esse conceito, então o que é essa imunidade, né? A imunidade, a imunização, isso tudo a gente tem que ter ideias para poder trabalharmos a vacina. Então, imunidade é o estudo, né, de toda essa questão do organismo que envolve dos eventos moleculares, celulares que ocorrem quando o organismo entra em contato com o micro-organismo ou macromoléculas estranhas presentes no ambiente. Então, o que acontece? Quando o nosso organismo entra em contato, no caso, né, relacionado às vacinas, com bactérias e vírus que possam causar a doença. Então, nós vivemos num ambiente que tem esses vírus circulantes, né, na população, e precisamos trabalhar a questão da imunidade contra essas doenças. A imunidade, ela tem uma classificação. Então, a primeira, né, é a inata, que é a primeira linha de defesa, que no caso a pele, as mucosas e secreções. Depois nós temos a adaptativa, né, que são os anticorpos, a memória imunológica, que são Senhora, ativadas com pela... licença, não está passando o slide, se puder. Passou? Ainda não. Nenhum? Ainda está em conceito de imunidade. Agora, não? Ainda não. Travou, mas... Eu vou fechar e abrir de novo, então. Isso, pode ser. Está aparecendo a aula 2. Um minutinho. Deixa assim, vai lá.
Conseguiu ver, visualizar? Eu estou visualizando, mas ainda no modo, sem estar no modo de apresentação. Se você quiser fazer dessa forma também, Assim? Conseguiu? agora está a tela cheia. Vou tentar. Foi? Passou um, pode passar. Está passando agora. Agora sim. Agora vai, né? É para eu Isso. voltar? Pode continuar. Continuo daqui, né? Tá bom. Vamos lá. Então, a classificação da imunidade, ela trabalha tanto a parte inata como a adaptativa. Então, a inata é a primeira linha de defesa. A pele, as mucosas e secreções. Adaptativas são os anticorpos, memória, linfócitos B e T. É dentro dessa adaptativa que nós vamos trabalhar, né? Então, dentro dela, nós temos a natural, que é através da doença e transferência de anticorpos. A artificial, que é induzir a proteção específica. E aí que vamos trabalhar a questão das vacinas, né? Que são artificiais, é uma maneira artificial de induzir a proteção. E também nós temos a ativa e passiva, né? A ativa a vacinação e a passiva por meio dos soros e das imunoglobulinas. Como elas funcionam? Né? Com relação a essa resposta imunológica, né? Então, a parte inespecífica, né? Que é a parte da imunidade inata. Então, nós temos ali a primeira linha de combate, que são as barreiras naturais, né? Relembrando que é a pele, mucosa, secreções. Segunda linha de combate, que no caso as inflamações são as células, né? E substâncias antimicrobianas. E a terceira linha de combate, que são esses anticorpos. E é aqui, né, que a gente vai trabalhar essa questão aqui nessa figura lateral, nessa imunidade. Né? Então, vem o micro-organismo, vão encontrar as nossas barreiras, para poder nós termos realmente uma pequena proteção inicial. Quando nós falamos dessa questão adaptativa, né, nós estamos trabalhando a imunidade adquirida, específica, correspondente, né, à proteção contra cada agente infeccioso ou antígeno. Então, nós vamos trabalhar, no caso, as vacinas são específicas para cada doença que a gente apresenta, né? Então, a resposta específica inicia-se quando os agentes infecciosos são reconhecidos nos órgãos linfóides pelos linfócitos T e B. Então, aí a gente vai fazer todo esse trabalho entre os anticorpos, é para isso que as vacinas vão servir, né? Então, nós temos que lembrar que há uma produção desses anticorpos após a vacinação, né? Não é de imediato que isso acontece, então o corpo leva um tempo para produzir esses anticorpos que serão a defesa do corpo quando tiver em contato, né, naquele ambiente que nós vimos, com aqueles micro-organismos. Quando a gente está trabalhando entre a imunização ativa e passiva, quais são os benefícios, né? Qual é a diferença? Então, aqui, com relação à imunidade, a vacina, né, ela é ativa e a imunoglobulina é passiva. O que quer dizer isso, né? A ativa, normalmente, ela trabalha uma proteção de longa duração. Dependendo, no caso ali das vacinas, nós sabemos que tem intervalos diferenciados. Ela é transitória. Por quê? Porque ela já vem preparada para aquele momento de imediato. Depois de um tempo, ela já não tem mais aquela funcionalidade. A proteção após a aplicação. Então, a vacina, como nós podemos observar, ela vai demorar algumas semanas, né, para poder produzir aqueles anticorpos. A imunoglobulina, ela já vem pronta, então ela é imediata.
A eliminação de portadores sãos, né? A vacina, ela tem essa possibilidade, né? Dessa eliminação. Já a imunoglobulina não pode fazer isso. Como a gente falou, ela é de imediato, então ela não tem essa durabilidade na ação. Erradicação de doenças. A vacina é possível, quando, né? Quando uma grande quantidade da população consegue, né, se vacinar, e aí esse micro-organismo, ele não vai ter para onde ir, né? Para que pessoas ficar doentes. E a gente começa a trabalhar a possível erradicação, né? A imunoglobulina não, né? Essa imunoglobulina, ela tem aquela ação de imediato, e ela é impossível de ocorrer uma erradicação através dela. O custo, né? A vacina é variável, normalmente é um custo baixo em relação à imunoglobulina, né? Que é a imunidade passiva, que ela é bem elevada o seu custo. Dentro da imunização, como ocorre esse processo, né? O processo através do qual induzimos essa resposta imunológica, aquela produção de anticorpos, né? Dos linfócitos B, linfócitos T, né? Contra a determinado agente infeccioso para prevenir esse adoecimento, né? Então, o organismo é estimulado por meio da vacina, né? A produzir esses anticorpos, né? Contato direto com esse antígeno, né? O antígeno é parte do vírus ou bactéria, né? A gente tem vários tipos de bases de vacina, então vai depender de qual antígeno a gente está trabalhando. Quando é natural, né? Então nós vimos que através da própria doença a pessoa ficar doente, muitas das vezes tem doenças que você contrai uma vez, né? E depois já tem aqueles anticorpos que vão servir para próximas vezes que você entrar em contato com aquele vírus ou bactéria. E o artificial, que são as vacinas. Sempre nós temos que trabalhar voltados para o que o Ministério da Saúde preconiza, né? Então, todo esse embasamento a gente sempre trabalha através do Manual de Normas e Procedimentos da Vacinação, né, do Ministério da Saúde. O último manual foi de 2014, então a gente sempre espera aí uma inovação, né, algo novo que eles possam estar produzindo, mas essa é sempre a base do nosso trabalho. Então, a imunização passiva, nós já vimos um pouco ali das imunoglobulinas, também temos os soros, né? Mas é onde o organismo recebe esses anticorpos prontos. Por isso que ela não precisa, esse organismo, ele não vai precisar trabalhar, né? Ele já recebe o anticorpo pronto, né? Produzido para você acelerar o processo de uma determinada cura ali da doença, né? Também temos a questão natural, através da amamentação, né, que pode passar por meio do leite materno, e o artificial, que pode ser o soro, né, e a própria imunoglobulina. Então, tendo essa base em vista, o que acontece, né? Vamos trabalhar a questão das vacinas, né, que é o nosso intuito aqui nessa aula. As vacinas permitem a prevenção, o controle, a eliminação e a erradicação de doenças imunopreveníveis, assim como a redução da morbimortalidade por certos agravos, sendo a sua utilização bastante custo-benefício. Por quê? Porque, como nós observamos, ela não é um valor muito caro, né, para você conseguir essas vacinas, porém, a gente consegue fazer um bom trabalho e diminui os custos. Temos que lembrar que a pessoa não vai ficar doente, vai evitar a hospitalização, utilização de várias medicações, então, com certeza,
é um custo-benefício muito grande você trabalhar a vacinação prévia. E as vacinas, elas são imunobiológicos termossensíveis, de modo que a temperatura que estão expostas é o principal fator que interfere com a qualidade do produto. Então, como elas são termossensíveis e algumas fotossensíveis, nós temos que ter todo um cuidado para trabalhar com elas dentro do que é preconizado. Então, o Ministério da Saúde, junto com o Programa Nacional de Imunização, preconizam que as vacinas, a sua grande maioria, né, nós sabemos que tem algumas exceções, mas trabalhamos sempre de 2 a 8 graus, de preferência 5, tá? E aí, mais uma vez, a gente trazendo aquele comparativo, né? É importante a gente lembrar que não tem só as vacinas, né? Nós temos imunoglobulinas, temos os soros, né? E as vacinas são esses produtos biológicos constituídos por agentes patógenos, no caso, esses antígenos, os vírus ou bactérias ou toxicérios. Previamente podem ser atenuados, que eles são chamados enfraquecidos, né? Mortos ou fragmentos que protegem as pessoas de determinadas doenças, capazes de estimular uma resposta imune, no caso, os anticorpos, proporcionando uma proteção duradoura ou prevenção de doenças infecciosas, né? Então, assim, a vacina, com certeza, trabalha muito bem essa questão da produção de anticorpos para que a gente possa ter essa prevenção de doenças, das doenças imunopreveníveis. E os anticorpos, no caso, a gente trabalha diretamente com as imunoglobulinas, né, que já são os anticorpos prontos, que as pessoas podem estar utilizando, né, para neutralizar esses antígenos no momento de urgência. Então, nós temos algumas imunoglobulinas que são disponíveis, né, pelo Programa Nacional de Imunização. Então, as vacinas são produtos, né, termosensíveis, fotossensíveis, que necessitam dessa refrigeração constante, né? A alteração da temperatura de conservação pode comprometer a capacidade imunogênica da vacina. Então, assim, se não há um controle bem correto dessa vacina, pode ocorrer de a pessoa aplicar a vacina, né, receber essa vacina e não ocorrer o que nós chamamos de soroconversão, que é a produção desses anticorpos, que foi para isso que ela foi feita, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com relação à temperatura, né? Manter essa temperatura em todos os momentos que a gente estiver trabalhando, né? Então, verificar a temperatura de exposição, né? Então, ali, o tempo em que você está manuseando essa temperatura, né? Enquanto você está ali aplicando a vacina, ou se você só está acondicionando ela nas geladeiras. Temos que estar observando a validade das vacinas, isso é muito importante. E se essa vacina já foi exposta à alteração de temperaturas anteriores. Então, nós temos toda essa verificação, né? A indicação do Ministério da Saúde, por meio do Manual de Rede de Frio do Programa Nacional de Imunização, pede que a gente sempre alerte, né? Com relação a esses pontos que a gente precisa trabalhar para que a vacina realmente possa exercer a sua função. Outro ponto é o intervalo entre as vacinas. Então, nós temos que observar, né, quais são os intervalos preconizados pelo laboratório fabricante e também pelo Programa Nacional de Imunização, porque tem várias situações que nós precisamos estar atentos a essas diferenciações, né? Então, esse intervalo é o quê, né?
é o período que deve ser respeitado entre a aplicação de vacinas ou doses. Então, hoje nós estamos trabalhando aí com várias vacinas, né? Inclusive ali com a Covid, que é uma vacina nova. Então, nós temos várias indicações, como do Ministério. Quando a gente trabalha com vacinas novas, nós não fazemos junto, concomitante com outra vacina. Por quê? Porque ela pode ter um evento adverso que não seja da vacina que está sendo trabalhada ali inicialmente. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. Respeitar o uso correto dos intervalos significa garantir que a resposta imunológica vai ser adequada. Por quê? Porque foi por meio dos laboratórios de estudos que foram evidenciados aquele intervalo, né? E com isso a gente possa ter a proteção correta. Outra coisa importante de nós trabalharmos é a composição das vacinas, né? Nós temos ali o líquido de suspensão, que geralmente é a água, ou salina fisiológica. Nós temos alguns conservantes, tem algumas que não apresentam, né, esses conservantes, antibióticos, estabilizadores, né, que vão ali fazer com que, normalmente são as vacinas que têm os agentes vivos atenuados. Então, normalmente essas vacinas precisam desses conservantes, né? E temos os adjuvantes. Esse adjuvante, a gente trabalha ele principalmente nas vacinas que são inativadas. E nós temos, principalmente nas campanhas, nós temos ali a campanha da influenza, que trabalha com uma vacina inativada, e a vacina da Coronavac, que também é inativada, né? Então, para que servem esses adjuvantes? Eles vão ser imunopotencializadores, que é o quê? Eles vão favorecer a melhor forma do organismo produzir os anticorpos. E o principal adjuvante utilizado é o alumínio, né, que aumenta esse tempo de exposição do antígeno. Então, é importante a gente trabalhar com cuidado, lembrando que o adjuvante, normalmente é esse alumínio, né? É o hidróxido de alumínio, e ele é um pouco mais pesado, então ele fica normalmente no fundo. Então, a indicação sempre para algumas dessas vacinas, como no caso da Coronavac, que você tem que homogeneizar antes de cada dose, para que essa quantidade de adjuvantes sejam potencializadores para que consiga melhor soroconversão após a vacinação. Então, nós precisamos entender como são essas vacinas, como são compostas, para que a gente possa sempre trabalhar da melhor maneira possível. Aí vem o questionamento, né? Como elas funcionam? Essa ação das vacinas é muito importante a gente trazer, né, para que a gente possa saber interpretar e trabalhar com as pessoas para que elas entendam que a vacina não é um passe de mágica, né? Não é vacinou, eu já estou imunizado. Então, nós vamos trabalhar agora, né, como essas vacinas funcionam. Normalmente, a gente trabalha por essas etapas, essa aqui é uma maneira geral, porque, como eu falei, nós temos bases de vacina diferenciada, mas, no geral, é essa situação, né? Então, primeiro nós temos a aplicação, né, que é o momento de vacinação da pessoa. Então, está sendo aplicada ali a vacina, então muitas pessoas confundem vacinação com imunização, né? Então, você vai vacinar, então é o momento da aplicação dessa vacina. O número 2, né? Uma forma muito enfraquecida ou totalmente inativada do agente que causa a doença introduzido no organismo. Então, depois que é aplicado, então injeta essa vacina no organismo
E aí nós vamos para o terceiro ponto, que as defesas do organismo entram em ação e esse combate gera, né, os anticorpos de memória imunológica. Então, é assim que a gente vai trabalhando, né? Para que no próximo momento, quando a pessoa entrar em contato mais uma vez com aquele micro-organismo, né, ou a bactéria ou o vírus, ela possa ter esses anticorpos funcionantes. Lembrando ali que nós temos, dependendo das vacinas, intervalos, então nós temos que entender que a vacinação é quando você aplica a vacina. E depois de um tempo, vai ter essa soroconversão, essa produção de anticorpos. Então, não é, eu vacinei, eu já vou sair, né, entrar em contato com as pessoas. Não é bem assim, né? A gente precisa desse tempo, o organismo precisa desse tempo para poder produzir esses anticorpos. Depois, a gente trabalha a questão da resposta primária e secundária. O que é isso, né? É importante que o antígeno vacinal seja aplicado, né, sempre o mais precocemente possível, para que a pessoa não chegue a entrar em contato, não fique doente, né? Então, ali, a primeira resposta imunológica, então a gente tem aqui, né, nessa primeira setinha aqui, o primeiro momento que a pessoa vacinou. Então, normalmente você tem essa curva, né, de resposta imunológica. Então, você tem esse primeiro contato com a vacina. Isso nós estamos falando para vacinas que têm as duas ou mais doses, né? Lembrando que aqui tem a primeira exposição, que é a primeira vacinação. E nesse segundo momento, né, que é a segunda exposição ao antígeno. E se no caso são duas doses, e é nesse momento que tem essa curva de exposição, então a gente pode identificar que ela é maior, né? E mais rápida. Pode ver que aqui o pico de produção, ele vai ser mais demorado, né? Para ter esse pico. E aqui não. Você já sobe no momento aí logo após a segunda exposição. Então, esse tempo é encurtado, né? E uma produção bem maior. Então, por isso que vacinas, quando tem, no caso, as duas doses ou mais, a gente precisa fazer corretamente, né? Fazer o que a gente chama de fechamento do esquema vacinal, porque foi dessa maneira que ela foi estudada. Então, a gente precisa estar trabalhando sempre de acordo com o que é trabalhado pelo laboratório e pelo Programa Nacional de Imunização. Outro ponto que é importante a gente trabalhar é a cadeia de frio, né? Essa cadeia de frio é o quê, né? É o caminho ao qual a vacina percorre desde a produção até o momento da sua aplicação. Né? Aqui nessa figura é bem interessante, por quê? Porque é desde quando a gente produz, né? Ocorre a produção lá no laboratório e até chegar à vacinação. Então, todo esse caminho a gente precisa trabalhar, né? Nós trabalhamos isso constantemente. Então, aqui é o processo logístico, né? Da rede de frio, para conservação desses imunobiológicos, a gente já sabe que precisa manter essa temperatura, né? Ter esse cuidado. E desde a produção lá do laboratório até chegar no usuário lá na sala de vacina, incluindo as etapas de recebimento, armazenamento, distribuição e transporte. Aqui, todas as instâncias que nós vamos ver daqui a pouco, a gente trabalha também todo esse passo a passo, todas essas etapas, né? Nós vamos receber a vacina, no nosso caso aqui no estado do Amazonas, né? Nós vamos receber a vacina, fazemos o armazenamento na nossa central de rede de frio e depois nós vamos distribuir para todos os municípios, né? E esse transporte, como é feito o transporte, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar que a temperatura tem que ser mantida.
né? Então, é importante, nós já vimos que se a vacina não ficar dentro dessa temperatura durante todo o processo, ela pode não servir para o que ela foi feita, né? Que no caso é para a produção do anticorpo. Então, pode ser que ela tenha essa inativação no seu processo. Então, a nossa rede de frio é um sistema amplo, inclui estrutura técnico-administrativa, orientada sempre, né, pelo nosso Programa Nacional de Imunização. Então, é daí que vem, né? Geram as normas, planejamento, avaliação, financiamento, que visa sempre essa manutenção adequada, né, de toda aquela cadeia, de todo aquele processo de cada local, desde da produção, aí vem aqui para a instância nacional, ali para a nossa central do Programa Nacional de Imunização, vem para a instância estadual, aqui no estado do Amazonas. Depois trabalhamos com regionais, então aqui no Amazonas a gente trabalha com uma única regional por enquanto, que é de Taquatiara, e as municipais, que são para todos os municípios, 62 municípios que nós trabalhamos. E depois, dentro do município, né, nós temos ali as instâncias locais, que são as nossas salas de imunização, e o CRIA, né, que é o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais. Aqui no Amazonas nós só temos na capital, aqui em Manaus, que fica ali no Hospital de Medicina Tropical. Então, a gente tem todo esse trabalho, desde o recebimento da instância nacional até chegar nas nossas salas de vacina. Quando a gente trabalha a questão da instância nacional, ela é representada, né, pela nossa coordenação geral do Programa Nacional de Imunização, que é a nossa unidade gestora, estrutura técnico-administrativa, todo esse processo. E quando a gente trabalha com essa unidade gestora, são eles que vão estar trabalhando toda aquela questão de normativa, que vão estar trabalhando não só para o nosso estado, né, para o Amazonas, como para todo o Brasil. Com relação, né, ao nosso estado, aqui tem para vocês, né, visualizarem todos os municípios que nós trabalhamos. Então, assim, vem da central, né, do Programa Nacional de Imunização, da nossa gerência, e aí vai vir para o nosso estado. No caso, a gente trabalha aqui, é sempre, a central estadual é sempre na capital, né, Manaus, no município de Manaus, e vamos estar trabalhando com todos os demais municípios. Então, a gente faz sempre esse trabalho, fazendo o envio de tanto das vacinas de rotina, né, das nossas de campanha, e quando há necessidade também de soro e imunoglobulinas. Na instância municipal, né, como nós vimos, nós temos 62 municípios no Amazonas, então é a instância local que ocupa essa posição estratégica na rede de frio, né, uma vez que ela concretiza a Política Nacional de Imunizações por meio da administração de imunobiológicos, né, então é lá na ponta, a gente sempre fala assim, né, é lá na ponta, onde vai ocorrer mesmo a vacinação propriamente dita, né? Então, o que é preconizado? Que seja de forma segura, né, dentro da atenção básica, ali na assistência, estando em contato direto com o usuário final da cadeia de frio. Então, é muito importante, né, para que todos trabalhem de maneira correta. Quando chega esse imunobiológico, a gente tem essa preocupação de estar sempre verificando como chegou, né, os coordenadores de imunização
dos municípios, ele trabalha conosco, junto conosco, para ter esse controle. Então, eles mandam um documento assim que chega lá, das vacinas, dizendo como chegou, qual a temperatura, né, para que a gente consiga monitorar todo esse trajeto e manter a integridade das nossas vacinas. Quando a gente trabalha na instância local, nós estamos falando da sala de imunização, onde nós temos que verificar o dimensionamento dos equipamentos, né, que deve prever também o prazo de até 30 dias de armazenamento dos imunobiológicos. Então, às vezes tem algumas salas de vacina que ficam cheias de imunobiológicos, né? Então, nós sempre conversamos com os coordenadores para estarem avaliando, junto com a equipe, a necessidade, né, mensal dessa sala, para que você tenha todo esse cuidado. Por quê? Porque nós sempre estamos enviando essas vacinas. E você tem que ter o cuidado, né, com relação à validade, né, tá trabalhando tudo isso, então a gente atenta para algumas coisas e vai depender se tem condições de armazenar nessa essa sala de vacina, armazenar os imunobiológicos, o quantitativo da população que vai abranger ali as metas de cobertura daquela área, né? As estratégias que estão sendo utilizadas, se é a rotina, trabalhando as coberturas vacinais, se é extramuro, que a gente vai ver também na próxima aula, e a sua respectiva programação de abastecimento, porque para que o usuário não chegue na sala de vacina e seja surpreendido e não ter aquela vacina ali, né? Então, assim, o que nós queremos é sempre ter essa vacina ofertada de maneira correta e que ele possa chegar a qualquer momento e ter as vacinas ali para que ele possa se vacinar e posteriormente, né, estar imunizado com relação a, a certas patologias voltadas para imunopreveníveis. Dentro dessa cadeia de frio, qual é o nosso objetivo, né? É sempre trabalhar o controle de qualidade dos imunobiológicos, porque isso é essencial para que a gente possa estar ofertando para a nossa população de maneira correta, né? Trabalhando muito bem esse controle de qualidade, da temperatura, está sempre em avaliação, né? E que possa ter esse poder imunogênico, né? Conseguir fazer com que haja a correta soroconversão, essa produção de anticorpos, né? Então, com isso, as doenças imunopreveníveis, a gente vai estar trabalhando o controle, né? Uma possível eliminação e erradicação. Então, é assim que a gente trabalha, né? Dentro dessa cadeia e rede de frio, para assegurar que todos os imunobiológicos oferecidos à população, né, mantenham essas características iniciais, né, a fim de conferir a real imunidade. O transporte de imunobiológicos, então nós vimos ali algumas situações, né, que isso nos preocupa muito durante o transporte, para manter essa temperatura sempre adequada, então a gente procura trabalhar com bem cuidado. Então, o Manual de Rede de Frio do Programa Nacional de Imunização de 2017 trabalha muito bem isso, né, que é a questão do transporte, o manuseio adequado dessas vacinas e a manutenção da rede de frio são fundamentais para garantir essa qualidade na imunização, porque não é só armazenar, né? Não é só aplicar em todo esse transporte, em todo momento que for trabalhar com o transporte, a gente tem que ter um extremo cuidado para que em nenhum momento saia da temperatura de 2 a 8, essa vacina seja exposta a uma temperatura mais elevada ou mais baixa. Porém, né, a gente tem essa questão
né? Os dois elementos essenciais da rede de frio que garantem a potência dos imunobiológicos desde o momento da produção até o momento da aplicação. Então, esse trajeto todo tem que ser muito bem controlado, a temperatura, nós temos que ter todo esse cuidado para que a qualidade nunca seja perdida, né? Então, primeiro, né, qual é o primeiro problema, né? As pessoas que gerenciam o armazenamento, transporte e distribuição. Então, nós temos que ter o cuidado de que essas pessoas, né, entendam que estão transportando vacina, tem que ter um cuidado nesse transporte e que tenha que manter essa temperatura a todo momento, né? A outra questão é o próprio equipamento, né? Então, quando a gente fala de equipamento, a gente tem que ter esse cuidado, porque ele tem que ter uma manutenção prévia, tem que estar sempre observando para que não haja um erro, né? No armazenamento, na questão do transporte, né, com as nossas caixas térmicas e da própria distribuição, de como vai ser distribuído para cada sala, né? Então, essas falhas na rede de frio, né, trabalho pessoal, a técnica institucional. Então, nós temos que ter esse cuidado para que não haja essa falha, nenhuma falha dessa durante todo o processo que estamos trabalhando com a vacina. E esse transporte de imunobiológicos para a gente é algo que nos preocupa muito, né? Nós temos que trabalhar o veículo adequado, esse motorista tem que ser orientado, né? De preferência, exclusividade para transportar imunobiológicos. A gente sabe que nem sempre a gente consegue, mas esse é o ideal, é o que o manual de rede de frio trabalha, né? Caixas térmicas suficientes e providas de gelo, né? Aquele trabalho gelo reciclado, a gente vai trabalhar as bobinas, né? Para troca, se for necessário, ter os termômetros para que a gente possa estar observando sempre essa variação de temperatura. E a temperatura sempre aferida na chegada, tá observando ali, a gente trabalha com termômetro de superfície, né? No recebimento, então ter esse cuidado e conferir todo o material a ser recebido, né? Conferir quantas doses, qual o lote, né? Qual é a vacina, a gente precisa sempre ter essa conferência, né? Que é o checklist quando você recebe uma vacina. Tanto em cada uma daquelas instâncias, está ali na sala de vacina, é você que é o responsável. Não, eu sou a técnica. Não tem problema, você vai ter que estar verificando, você que está recebendo, né? Confira quais são as vacinas, como veio, né? Porque nós precisamos manter essa qualidade constante para que a vacina possa realmente fazer a soroconversão correta. O cuidado com choque mecânico, né, e os impactos durante o transporte pode causar microfissuras, expondo o produto a vazamento ou a perda completa. Então, a gente sempre trabalha uma maneira de que esses imunobiológicos não fiquem soltos dentro da caixa, porque realmente pode ter esse pequeno impacto, né, para a gente não tem como ver se for algo, essa microfissura, né, na embalagem e pode estar tendo uma contaminação, né, ou então potencializando um evento adverso. Então, a gente precisa ter todo esse cuidado, inclusive nesse manuseio. Os equipamentos de refrigeração, né, sem controle de temperatura, então a gente tem que ter muito cuidado. Como nós estamos trabalhando, normalmente os termômetros utilizados já são com mais tecnologia, então nós temos os que trabalham com bateria, os que trabalham a pilha, né, de cabo extensor, e aí nós temos que estar verificando também, porque tudo isso tem um prazo de validade, né? Quando a gente trabalha com bateria e pilha, a gente está falando ali em 6 meses, então tem que ter essa troca constante, quando trocar, verificar se realmente está funcionando aquele termômetro,
né? Fazendo sempre essa verificação para quê? Para que não venha ocorrer um erro de a vacina estar sendo exposta a uma temperatura ao qual ela não pode ficar ali naquele equipamento. A falha de leitura nos registros de temperatura, às vezes é a pessoa, né? Nós vimos ali que tem também a falha humana, então é a pessoa que não soube, né, resetar aquele termômetro para que ele gere as temperaturas corretas, né? A temperatura do momento, a máxima, a mínima, então nós temos que ter esse cuidado para que tenha o registro sempre correto e mantenha essa vacina dentro da temperatura de 2 a 8, né, de preferência 5. Então, o que acontece, né, nas falhas de controle de temperatura? Então, elas podem resultar na queda da potência da vacina devido a condições insatisfatórias de acondicionamento na distribuição e armazenamento, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado para que a gente possa realmente estar sempre ofertando vacinas com qualidade para toda a nossa população. E é importante ressaltar, né, que cada exposição de uma vacina a temperatura ou abaixo de 2 graus ou acima de 8, né, resulta em alguma perda de potência. Não sabemos quanto, né, mas a gente já sabe que tem uma perda de potência, tendo por consequência um efeito cumulativo irreversível na eficácia da vacina. O que é isso, né? Se você vai deixar a vacina congelar, né? Tá ali, congelou a vacina por algum motivo. Tem algumas vacinas que não podem ser congeladas, no caso, as vacinas que têm aquele adjuvante, né? O hidróxido de alumínio, ela não pode ser congelada. Então, ela vai perder toda a eficácia, simplesmente perdeu a vacina, né? E tem outras vacinas que são mais suscetíveis à perda de potência quando tem elevadas temperaturas. Então, sempre devemos trabalhar, né? Voltados para quê? Entre 2 e 8 graus, de preferência o 5. Por quê? Porque quando está chegando ali no 7, né? Passou do 7, a gente já tem que ficar em alerta, né? Para quê? Porque ele não pode passar de 8 graus, assim como chegar próximo de 2 graus, né? Então, a gente tem que trabalhar, o ideal ali é o 5, tá sempre mantendo, né? Numa temperatura estável, para que a gente consiga sempre conseguir toda essa potência do que a vacina foi preparada. Então, os cuidados mais importantes, né, com a cadeia de frio, então ali é o monitoramento das temperaturas, né, máxima, mínima e do momento, o uso do refrigerador para armazenamento exclusivo das vacinas, isso tem sido, às vezes, algo bem complicado na atenção básica, porque querem colocar outros produtos que não sejam vacina, o Ministério da Saúde, junto com o Programa Nacional de Imunização, não indica colocar nenhuma outra medicação, nada, é somente para vacina. Termômetros digitais de fácil visualização em todos os refrigeradores e caixas térmicas. Eu não tenho. Tem que adquirir, né? Tem que conseguir esses termômetros para que a gente possa sempre estar verificando constantemente essa temperatura, ter um plano de contingência para o caso de problemas com o equipamento ou queda de energia. Então, é algo que também a gente precisa saber. Se faltar energia, o que nós vamos fazer, né? Então, tudo isso é importante para que a gente não perca essas vacinas, né? Agora temos falado aí tanto da Covid, né, mas de qualquer vacina. Nós temos que ter todo o cuidado, não é só com a Covid, né, com todas as nossas vacinas, e manter, né, esse plano de contingência em dia e que todos saibam que deva fazer, né? Às vezes, olha, aconteceu de desligarem a luz, né, o disjuntor, tem que ter um aviso, né? Esse manual, ele dá um passo a passo, também vocês podem estar procurando
no próprio manual da rede de frio, esse passo a passo é bem interessante. Ele dá sugestões também desse plano de contingência, porque nós precisamos sempre estar buscando a melhoria, inclusive das nossas salas, né, de vacina. Por quê? Porque é a sala de vacina que é a ponta, é onde vai ocorrer realmente a ação da aplicação da vacina. O uso das bobinas de gelo que estejam dentro do prazo de validade, então, o que nós chamamos de gelox, né, que é a bobina de gelo. Então, a gente tem que ter esses cuidados durante todo esse trajeto em que a vacina tem que passar até chegar nas salas de vacina, e com isso a gente possa ter qualidade na aplicação também, né? Então, qualidade nas vacinas, qualidade no modo que estamos trabalhando para que as pessoas, né, toda a nossa população seja atendida da melhor maneira possível. E aqui, né, meu muito obrigada ao Corém, ao Telesaúde UFAM, né? Deixo aqui meu contato, quem quiser estar entrando para falar comigo, algum questionamento, estamos sempre aí à disposição para dar todo o apoio que for possível.